Sabatina Acta, eleições 2024. Vamos dar sequência às entrevistas com os candidatos a prefeito de Maceió para democratizar a informação, democratizar o processo eleitoral e dar oportunidade para você, internauta que acompanha o Acta, eleitor de Maceió, de todo o estado de Alagoas, a conhecer um pouco mais os candidatos que estão na disputa para a Prefeitura de Maceió e que vão fazer parte dos rumos das principais decisões da nossa cidade nos próximos 4 anos. E desta vez nós estamos recebendo aqui o Rafael Brito, deputado federal pelo MDB por Alagoas, ex-secretário de Educação do Estado, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e é ex-secretário do Turismo. Teve um papel essencial durante as gestões do ex-governador Renan Filho, o que levou ele até a Câmara Federal em Brasília e lhe deu uma votação expressiva para ser eleito deputado federal. E hoje ele está nessa luta como candidato a prefeito em Maceió. É o principal nome da oposição ao prefeito JHC. Candidato Rafael Brito, seja bem-vindo. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que você decidiu ser candidato a prefeito por Maceió? Bom dia, Alan. Bom dia a todos que fazem o Acta. Eu acho, sabe, Alan, que a gente tinha que fazer uma eleição mostrando às pessoas como está a nossa cidade. E a nossa cidade está muito diferente do que a gente vê no Instagram do prefeito, no Instagram da prefeitura. Durante esses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos dessa gestão, a gente viveu dentro de uma grande fake news, que ele, com essa máquina de propaganda que ele tem, que já foi usada no passado por outros políticos Brasil afora, ele consegue enganar as pessoas, fazer uma eleição sem discutir com profundidade o problema do cidadão. As pessoas continuam sem ter atendimento básico de saúde. Maceió é a capital que mais amputa membros dos seus cidadãos dentre todas as capitais do Brasil. Ou seja, os cidadãos aqui de Maceió, as pessoas que vivem em Maceió, têm pés, pernas cortadas, porque não tem atendimento básico de saúde, porque tem diabetes, por exemplo, a unha encrava, não consegue um médico para cuidar a tempo daquilo ali, e a solução é ir para um hospital na média complexidade e amputar uma perna, amputar um membro. Então essa é a Maceió que a gente vive. É a Maceió em que 240 mil pessoas nesse exato momento estão passando fome. 1 milhão de habitantes, 1/4 da população, 240 mil pessoas passando fome na cidade mais rica do estado de Alagoas. Essa é a cidade em que o IDEB caiu nos últimos 2 anos, na avaliação dele, ou seja, a educação anda para trás, o salário dos servidores de educação é apenas o 20º melhor do Brasil, a educação é a 2ª pior do Brasil. Semana passada saiu um ranking da Folha de São Paulo, juntamente com o Datafolha, de eficiência de gasto público versus entrega de serviço para a população. Maceió é a 2ª capital, pior capital do Brasil. Então essa é a Maceió de verdade. Essa é a Maceió que a gente vive. Eu não acredito que o povo de bem de Maceió, que o povo trabalhador de Maceió se contente com tão pouco que esse rapaz JHC está oferecendo à população de Maceió. O senhor saiu de pouco mais de 4% na primeira pesquisa para 10%. Houve uma evolução. Você está acompanhando as pesquisas do JHC? As pesquisas que saíram recentemente na imprensa, né? Inclusive na Exame, na Futura Inteligência, 10%. Mas se você tiver um dado novo, pode trazer para a gente. Tranquilo, aí. Na hora certa. Qual a sua meta até chegar nessa reta final de campanha? Você quer manter essa estratégia? Quer mudar a estratégia? O que é que você pretende fazer para tentar aumentar a intenção de voto e aumentar a rejeição do prefeito JHC? A nossa estratégia está completamente correta. Ainda 58% em qualquer pesquisa, inclusive nas dele, das pessoas não sabem quem vão votar. E é natural que quando você faça estímulo, que aí é uma pesquisa estimulada, as pessoas respondem quem elas conhecem. Nessa última pesquisa, 62% das pessoas disseram que nem me conheciam. E é natural isso. Eu fui candidato uma vez, eu não sou da política, não vim da política. Meu pai não é político, como o pai dele é, inclusive, e já passou por vários problemas que precisam ser explicados. Mas eu fui candidato uma vez. Com 3 meses de eleição, venci a eleição, sou deputado federal, eleito por 2 vezes o melhor deputado federal de Alagoas e por 2 vezes um dos melhores deputados federais do Brasil pelo maior prêmio do Congresso Nacional, que é o Congresso em Foco. Não é esses prêmiozinhos que outros deputados de Alagoas ficam anunciando aí, que é prêmio
digamos assim, direcionado. Foi eleito por 2 vezes, foi o único na história de Alagoas que foi eleito por 2 vezes. Fui secretário da Educação, criei o Cartão Escola 10, criei o Pé de Meia, criei uma série de programas que ganham prêmios nacionais e internacionais, que estão sendo imitados por outro estado. O IDEB do estado de Alagoas, num contraponto ao da gestão JHC, é o maior da história. Alagoas está com a 10ª melhor nota do IDEB de ensino médio do Brasil inteiro. Isso nunca aconteceu nem de perto, graças à nossa gestão, graças aos programas que a gente colocou para funcionar. Então, assim, eu estou com muita tranquilidade. As pessoas não estão preocupadas com a eleição ainda. Esse sentimento começa a se aflorar agora no eleitorado. Como eu disse, tem 240 mil pessoas passando fome. Você acha que quem não tomou café da manhã hoje, ou um pai ou uma mãe que dormiu chorando ontem porque o seu filho estava chorando porque não tinha o que comer, está pensando em eleição nesse momento? De nenhuma forma. Ele não está pensando em eleição. Ele está pensando na vida dele, ele está pensando no ônibus, como vai pagar o dinheiro do ônibus, como vai pagar a passagem do ônibus para ir fazer um exame que ele conseguiu. Ele está pensando em ter que acordar 3 horas da manhã para ir num posto de saúde do JHC, tentar pegar uma ficha para conseguir um exame, para conseguir uma consulta. O cidadão está preocupado com o problema do dia a dia. Enquanto o problema do cidadão é a saúde, o problema do cidadão é a fome, o JHC falta debate, falta sabatina, não discute, não tem coragem de encarar os outros candidatos, fica desfilando de óculos escuros e indo para o Rio de Janeiro sambar na cara da dor do cidadão de Maceió. É isso que está acontecendo na nossa cidade. O senhor fala dos milhares de alagoanos, né, mais de 200 mil alagoanos que passam fome aqui em Maceió. Quais são as suas propostas para amenizar essa fome desses milhares de cidadãos maceioenses? De que forma você vai fazer, que estratégia, caso seja eleito, para poder minimizar esse sofrimento? 3, fáceis e simples. Primeiro, antes das estratégias da prefeitura, eu vou dizer o que é que a gente fez pela fome. O nosso grupo, a gente já tem o Alagoas contra a fome, Alagoas Sem Fome, que é um programa do governo do estado que no ano passado tirou 100 mil pessoas da extrema pobreza em Alagoas. Alagoas, isso é dado oficial, foi o estado que mais reduziu a extrema pobreza dentre todos os estados do Brasil. A gente tem o Cartão Escola 10, que eu que criei, que paga bolsa de estudo a todos os alunos da rede pública estadual por mês e na conclusão do ensino médio. Essa é uma estratégia eficiente de combate à fome e de incentivo à educação. A gente tem mais um, chama Cartão Cria. Mais de 160 mil mães recebem por mês R$150 até os seus filhos completarem 6 anos de idade do Cartão Cria do governo do estado de Alagoas. É outra estratégia. Mais uma do nosso grupo político, Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do globo, do mundo, de qualquer país do mundo. Tudo dentro do nosso grupo. O que é que a gente vai fazer na Prefeitura de Maceió? Cartão Escola 10 Maceió. Todas as mães com filhos em escolas do município de Maceió, se os alunos não faltarem aula, receberão R$150 por filho todo mês. É o que a gente já faz no estado e agora a gente vai fazer na prefeitura. Então, uma mãe que tem 2, 3 filhos, se os 3 filhos não faltarem aula, ela vai receber R$450 por mês da prefeitura, para que eles estejam na escola e para que ela possa ter uma renda extra e ajudar no combate à fome ou à miséria dentro de casa. Uma outra estratégia, Maceió Sem Fome, parecido com o Alagoas Sem Fome do governo do estado. 15 mil famílias da extrema pobreza em Maceió irão receber também um programa de transferência de renda e também de incentivo à cozinha solidária para que não passem fome na nossa cidade. E uma terceira estratégia para a Prefeitura de Maceió é zerar a tarifa de transporte público na nossa cidade. Para falar de uma forma para as pessoas entenderem, ninguém mesmo, nunca mais, em nenhum momento, em nenhum dia, em nenhuma hora, pagar ônibus em Maceió. Isso faz com que as famílias economizem, na média, R$220 por mês, que imediatamente são revertidos em compra no comércio. Mercadinho, farmácia, loja de construção, seja o que for. Mas esse dinheiro que as famílias hoje precisam colocar em passagem de ônibus, automaticamente são trocados por comida para dentro de casa, como mais uma estratégia positiva de combate à fome em Maceió. Candidato, o senhor teve uma atuação destacada enquanto secretário do Turismo, Desenvolvimento Econômico e Educação. Eu queria abordar um pouco sobre a questão de emprego e renda, economia um pouco para Maceió. Maceió tem a principal locomotiva, que é o turismo. Você conhece muito bem essa pasta. Mas
Há diálogos da sociedade civil, né, de muitos segmentos, que Maceió precisa diversificar um pouco mais a sua economia, atrair indústrias de outros segmentos. Como é que o senhor imagina, sendo eleito prefeito de Maceió, atrair novas indústrias, novos segmentos econômicos, melhorar um pouco a economia criativa da nossa capital? Alan, deixa eu te explicar uma coisa. Esse prefeito JHC, ele é caroneiro, né, nas coisas dos outros. Ele gosta de fazer anúncio na conquista que os outros fazem. Maceió hoje foi a cidade que mais gerou emprego dentre as principais cidades do Brasil, graças a incentivos fiscais do governo do estado. Maceió não tem nenhuma lei de incentivo fiscal. O que é incentivo fiscal? Vem aqui um empresário de fora, uma empresa grande, quer investir, gerar emprego. O estado reduz a carga tributária, ou seja, dá desconto no imposto, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, ou dá um terreno num polo industrial para que a empresa venha, se instale, gere emprego, dinamize a economia e melhore o dia a dia do cidadão. Maceió não tem lei de incentivo fiscal. Maceió não tem um distrito industrial. O prefeito JHC está aí há 4 anos só anunciando coisas. Inclusive, um dia desse, ele fez até um anúncio dele, que chegou até mim um dia desse, dando um alvará de construção para uma loja do McDonald's. Então ele é esse cara, pô, é um caricato. Ele é um paspalhão, um fanfarrão. É um cara caricato, cara que dá um alvará de construção de uma loja da McDonald's e vir falar de desenvolvimento econômico, geração de emprego. Ele vive nessa cortina de fumaça, tentando enganar as pessoas. O que a Prefeitura de Maceió tem que fazer, e vai fazer a partir do próximo ano, é um novo polo industrial. Construir um distrito industrial na parte alta de Maceió, entre o Benedito Bentes, o aeroporto, ali naquela região, depois da Avenida Cachoeira do Mirim, para que a gente possa atrair indústrias, atrair centros de distribuição, gerar emprego para a parte alta da nossa capital e continuar investindo no turismo. O turismo não é o nosso problema, o turismo é a solução, mas o turismo sozinho não pode ser a solução dos problemas de Maceió. No âmbito da saúde, o prefeito investiu no Hospital da Cidade, né, antigo Hospital do Coração, que foi muito criticado pela oposição, não pela aquisição do hospital, que é muito importante para Maceió. Mas a Maceió vive uma realidade muito cruel na atenção básica, que é de responsabilidade do município. Você acha que a estratégia foi acertada desse ponto de vista, ou ele poderia ter pensado de uma outra forma para melhorar as unidades básicas de saúde, o PAN Salgadinho, bairros, regiões, né, clínicas que atendem muito bem a população das comunidades, principalmente as comunidades da periferia de Maceió. Você acha que foi acertado o investimento na construção desse hospital, candidato Rafael Brito? Alan, primeiro, ele comprou um hospital mais caro do que o governo do estado construiu 4. Para que fique bem claro, eu inclusive coloquei isso ontem na minha propaganda de televisão. São dados oficiais. Ele já entrou na justiça, inclusive, mas já perdeu. Porque são dados oficiais. O governo de Alagoas construiu 4 grandes hospitais em Maceió por 220 milhões de reais. Ele comprou um hospital por 266 milhões de reais. Ele precisa explicar como é que a gente compra um hospital pelo preço de 4. Os 4 somados juntos têm 432 leitos. Esse hospital que ele comprou e já pagou antecipado com o dinheiro do povo pelo preço de 4 do governo, até hoje só funciona com 160 leitos. Se você for lá agora, e eu tenho os vídeos aqui, se você quiser eu dou para você. Nossa equipe foi lá filmar com drone e os andares daquele prédio lateral estão todos vazios. Tá tudo vazio, nada tá funcionando. E ele já pagou antecipadamente. Então fica inclusive uma dica aos órgãos de controle, ao Ministério Público, à Justiça, para que façam uma fiscalização, porque eu não entendo como, num ambiente público, a gente pague à vista e antecipado por um bem para a sociedade, se o bem não está funcionando ainda. E já tem 1 ano que isso aconteceu. E o hospital não está funcionando. Então, assim, primeiro ele tem que explicar o porquê de um hospital tão mais caro, com grandes indícios de superfaturamento, inclusive 2 senadores na CPI da Braskem afirmaram isso, o senador Omar Aziz, que é do Amazonas, e o senador
Otto Alencar, que é da Bahia, senadores que não tem nada a ver com Alagoas, mas que quando a prefeitura anunciou lá na CPI que tinha comprado um hospital por 260 milhões, os próprios senadores disseram, rapaz, não é possível que você tenha comprado um hospital por 260 milhões com essa quantidade de leitos, como você está dizendo aqui. Um hospital do jeito que você está dizendo aqui não custa isso em canto nenhum do mundo. Então, os senadores da República disseram isso para o procurador-geral do município de Maceió na CPI da Braskem. Isso é público, tem vídeo, se você botar no Google, no YouTube, todo mundo acha tudo isso que eu estou dizendo aqui. E é óbvio que a estratégia é errada. É óbvio que a estratégia que as pessoas precisam no dia a dia é a atenção básica de saúde. Eu tenho feito uma campanha diferente, visitado a casa das pessoas, conversado com as pessoas, e a demanda que eu escuto é saúde básica, consulta com especialidades médicas, ou seja, atenção básica de saúde, realização de exames básicos, exame de sangue, ultrassonografia, mamografia, exames de coração, enfim, são exames e consultas. Tem gente que consegue até fazer o exame, mas não consegue a consulta a tempo de retornar com o exame. E aí o exame já venceu, inclusive. Tem que andar tudo de novo, começar a ciranda toda de novo. É um sofrimento muito grande para o povo de Maceió, a saúde e a atenção básica. E aí deixa eu te dar um dado. Maceió tem a pior saúde básica do Brasil. A gente tem hoje de cobertura para a nossa população 34%. De cobertura, de estratégia de programa de saúde da família ou de atenção básica. 34%. Ah, mas é muito complexo, é muito difícil. Não, a gente é o pior, repito. Rio de Janeiro é uma megalópole, uma cidade gigante, cheia de desafios, com morros, com favela, com facção, com milícia, enfim. Rio de Janeiro tem 82% de cobertura. 82% Rio de Janeiro, 34% Maceió. Enquanto continuar, Alan, nesse oba-oba, enquanto a gente continuar achando que é assim mesmo e que tem que continuar assim mesmo, a gente vai viver dentro dessa miséria que a gente vive hoje. E quem sofre é quem é mais pobre. Quanto mais pobre o cidadão, mais sofre com essa política desumana desse prefeito JHC. Quanto mais pobre o cidadão, mais sofre com essa política desumana. Uma política totalmente desregulada com a necessidade que o cidadão tem no dia a dia dele. A necessidade do cidadão é essa que eu estou te dizendo. É não ter que acordar 3 horas da manhã para ir para um posto de saúde. É não ter que ir para uma fila 4, 5 horas da manhã, um cidadão de 70, 75 anos de idade, para enfrentar uma fila, para arriscar uma ficha. Ora, se ele é tão digital, vive dentro do mundo digital, postando no Instagram, no TikTok, fazendo dancinha, por que ele deixa para o cidadão uma ficha? Para que coisa mais do passado como uma ficha? Tinha um aplicativo que o nome era Cora, ele trocou para Pronto e todo mundo me diz que está pior ainda, que piorou. Então, Alan, é uma questão de humanidade. Eu acho que está faltando humanidade. Ele ficou totalmente desconectado do que o cidadão precisa. Na verdade, não está nem aí para o que o cidadão precisa. Está nessa oba-oba, enganando um montão de gente e fazendo a política como ele sabe fazer, enganando e mentindo. Bom, esse foi o primeiro bloco da sabatina com o candidato a prefeito do MDB, o deputado federal Rafael Brito. A gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente vai ter a participação da cientista política Luciana Santana com perguntas para o candidato, de uma aluna da Faculdade Raimundo Marinho, que é a grande parceira do ACTA na realização dessa sabatina, e também da participação do nosso colega jornalista aqui do Portal ACTA, o Derek Gustavo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com a sabatina do candidato Rafael Brito. É o ACTA na cobertura das eleições 2024.
É o Acta na Sabatina Eleições 2024, entrevistando os candidatos a prefeito de Maceió. Recebendo hoje aqui no nosso estúdio o candidato Rafael Brito do MDB. Candidato, você protocolou uma denúncia na Justiça Eleitoral, né, criticando o prefeito JHC, denunciando por uma propaganda irregular que ele tem feito na orla de Maceió, né, na toda decoração que foi feita na praia, né, que é muito importante, mas ele utilizou, né, o slogan que ele está utilizando na campanha. Você foi alvo de fake news em relação a esse assunto. Como é que foi esse processo? A Justiça já deu o ganho de causa para a gente, né? Foi rápido, inclusive, a decisão. Mandou todos os sites de notícia retirar a notícia enganosa de que eu queria tirar os pontos instagramáveis de Maceió, de forma alguma. A minha denúncia é para o uso do slogan na campanha eleitoral dele. Isso é ilegal, é irregular, é contra a lei, isso é um crime eleitoral. E, inclusive, todos os órgãos de notícia, a imprensa ou esses blogs e Instagrams que colocaram a notícia, que não tiraram ainda até hoje, já estão incorrendo em crime, porque a Justiça já decidiu, ordenando que eles retirassem essa fake news, que eu queria tirar a cadeira, queria tirar não sei o que. Eu não quero tirar nada, eu só quero tirar o JHC da prefeitura. São coisas completamente diferentes. Quem tem que sair é ele, não é a cadeira, não é o coral, não é a igrejinha. Eu até fui lá, fiz uma oração pedindo para ele vir nas sabatinas, pedindo para ele ir nos debates, para ver se ele cria coragem de... Até agora a oração não surtiu efeito. Não funcionou não, mas Deus chega, uma hora chega. Mas eu tô ali pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele crie coragem, né, de encarar de frente as perguntas que ele precisa responder. Bom, vamos agora às perguntas, né, dos participantes da nossa sabatina. A gente vai ter na sequência, primeiramente, a Luciana Santana, que é cientista político. Ela vai fazer a pergunta. Na sequência, teremos a pergunta de uma aluna acadêmica da Faculdade Raimundo Marinho, que é parceira no Acta na realização da Sabatina 2024. E, por final, teremos uma pergunta do Derek Gustavo, que é jornalista nosso, apresentador também do Acta. Vamos ouvir a pergunta, os questionamentos da Luciana Santana. Vamos acompanhar. Bom, candidato, tudo bem? Bom, eu gostaria, né, que você pudesse, né, nos falar um pouquinho sobre suas propostas para a mobilidade urbana, né? A gente tem visto a cidade, né, nos últimos anos enfrentando dificuldades aí, né, em relação à mobilidade urbana em vários aspectos, né? Hoje, um deslocamento, né, que antes a gente fazia em 5 minutos, hoje a gente às vezes gasta 30 minutos, às vezes até 40 minutos. A gente tem, né, problemas relacionados ao transporte, né, rotas muito demoradas. A gente teve a situação também na UFAL, né, em relação aí a entrada de transporte na universidade, que tem dificultado muito a vida dos estudantes. Então, eu queria ouvir de você suas propostas para a gente melhorar toda a mobilidade urbana em Maceió. Obrigado pela pergunta. A estratégia de mobilidade é uma estratégia complexa e tem uma série de planos de ações dentro de um guarda-chuva. Mas a primeira coisa, Maceió é uma das 3 cidades do Brasil, capitais, que não entregaram, como determina uma lei federal, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O prazo se venceu em abril e Maceió não tem Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E graças a isso, ao JHC não ter feito a entrega disso como manda a lei, ou seja, ele está descumprindo mais uma vez e mais uma lei, Maceió hoje está impedida de receber recursos federais para investimento em mobilidade urbana. Então, o primeiro ato é fazer o plano de mobilidade urbana, como manda a lei. Mas não é só porque a lei está mandando, é para que a gente precisa planejar e executar. Ninguém sai executando as coisas de forma atabalhoada, apressada, assodada, como ele, inclusive, está querendo fazer. Ele está querendo abrir o corredor Vera Arruda. Não abriu agora por causa da eleição, mas depois da eleição ele vai querer abrir o corredor Vera Arruda, sem nenhum planejamento. A gente já não tem espaço de convívio e lazer. E aí ele vai pegar um dos poucos espaços que a nossa capital tem e querer abrir para passar carro. Isso é um grande absurdo, sem planejamento, sem plano de mobilidade urbana, sem estudo de impacto. Outra coisa que a gente está atrasado e que impacta diariamente nesse trânsito que a gente está vivendo hoje em Maceió é o nosso plano diretor.
Já vai fazer 10 anos de atraso da revisão do plano diretor, que já deveria ter sido feito também. Então, enquanto a gente não planejar a nossa cidade, a gente não vai conseguir executar as soluções que o povo precisa. E o que está acontecendo é isso que a Luciana falou. Deslocamentos que antes duravam 5, 10 minutos, agora estão durando 40 minutos. E quem está nos ouvindo sabe do que a gente está falando. A Fernandes Lima virou um Deus nos acuda. Você andar da parte baixa para a parte alta de Maceió, virou um Deus nos acuda. A gente sabe a hora que sai e não sabe a hora que chega, porque não tem plano, não tem planejamento, não tem intervenções urbanas novas, não tem novas vias, não tem ampliação de faixa azul de ônibus. E aí entra uma estratégia importante. Quem tem que ter o privilégio na estratégia de mobilidade urbana é o transporte público. E aí vem tarifa zero, repito, ônibus de graça para todo mundo, todos os dias da semana. Isso é possível. Várias outras cidades do Brasil já fizeram, já adotaram, e é um sucesso em todas as cidades que adotaram esse plano. Tarifa zero, ônibus de graça para todo mundo, isso a gente vai fazer em Maceió. E aumentar a quantidade de quilometragem de faixa azul para que o ônibus tenha o privilégio, para que as pessoas andem de ônibus, para que o transporte público seja incentivado, estimulado e desenvolvido para que a gente possa ter a cidade do ponto de vista de mobilidade urbana que a gente espera. Depois da pergunta da Luciana Santana, a gente tem a pergunta de uma aluna acadêmica da Faculdade Raimundo Marinho. A gente também trazendo a participação dos estudantes, de quem sofre também na pele com os problemas enfrentados na capital alagoana, para participar aqui da sabatina. Vamos ouvir a pergunta? Olá, meu nome é Ellen, sou graduanda em Pedagogia aqui da Raimundo Marinho. E a minha pergunta vai para você, Rafael Brito. Quais são as suas propostas para valorizar os servidores públicos municipais, garantindo melhores condições de trabalho, remuneração justa e desenvolvimento profissional, ao mesmo tempo em que busca eficiência e qualidade na prestação dos serviços à população? Vamos lá, Ellen. Não existe serviço público de qualidade sem servidor motivado. Eu, quando fui secretário da Educação, fiz um plano de cargo, carreira e salários para todos os servidores de educação do estado de Alagoas e deixei o salário do professor de Alagoas entre os 5 melhores salários do Brasil. Só como parâmetro, o salário dos servidores de educação do município de Maceió é o 19º do Brasil. As pessoas aqui são mal remuneradas. Só para falar da educação, já que ela é uma graduanda em pedagogia. Mas a gente tem outras áreas de servidores públicos municipais que são esquecidos e desvalorizados, como, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana ou Guarda Municipal. É uma carreira completamente defasada, com salário atrasado. Todo ano o JHC anuncia um concurso. Pode olhar aí, todo ano dessa gestão dele, ele anunciou concurso para a Guarda Civil Municipal. Até hoje não realizou concurso. A gente vai rever a carreira, colocar a carreira em nível superior, melhorar o salário, integrar com a Polícia Militar, integrar com a Polícia Civil, melhorar a segurança. E outro que é uma clara demonstração do desprezo que o JHC tem para com o servidor público municipal são os agentes de saúde e os agentes de endemia. Há uma lei federal que determina um piso salarial para essa categoria. Eles estão em greve há mais de 2 anos, porque o JHC, mais uma vez, não cumpre uma lei. Ele não gosta de cumprir lei. A lei para ele existe só para os outros. Então há uma lei que determina um piso salarial da categoria e ele simplesmente não cumpre a lei. E olha só que o governo federal repassa dinheiro para que o piso salarial seja cumprido. E aí, como é que tem saúde básica, como é que tem combate à dengue, por exemplo, se os agentes de saúde, se os agentes de endemia não são valorizados e trabalham completamente desmotivados, com razão, na gestão do JHC. Bom, depois da pergunta da estudante de Pedagogia da Faculdade Raimundo Marinho, vamos ouvir agora os questionamentos feitos pelo nosso colega jornalista Derek Gustavo, aqui do Acta. Vamos acompanhar. Candidato, a gente tem acompanhado notícias a respeito da questão estrutural das escolas aqui em Maceió e também da falta de profissionais em sala. São várias as reclamações, por exemplo, de mães que têm filhos com alguma necessidade especial que precisam de acompanhamento nas creches, por exemplo, do município, que não tem pessoal que faça esse serviço. Isso além do IDEB, que é o segundo mais baixo aqui na nossa capital. A pergunta é, quais são seus projetos na área da educação, principalmente para resolver essa questão da estrutura nas escolas, que a gente tem muitos casos de escolas que estão inacabadas, faltam equipamentos, faltam um bocado de coisa, e também com relação ao IDEB. O que é que o senhor pretende fazer? Olha, Derek, isso é uma
é uma coisa inacreditável, né? Que Maceió seja a cidade mais rica de Alagoas e no ranking das 102 cidades de Alagoas seja só a 91ª, ou seja, o número 91 das 102 cidades em educação do estado de Alagoas. No Brasil, é a segunda pior capital. E o IDEB vem caindo ano após ano. A gente vai lembrar que o prefeito JHC, ele anunciou há um tempo atrás que ia dar celular da Apple, computador da Apple, iPad para os computadores. Fez um contrato fraudulento que a justiça mandou ele não executar. Um contrato de 53 milhões de reais sem licitação. E a justiça determinou que ele não executasse. Aí ele pagou a primeira parcela, deixou os professores sem nada e não deu o computador, óbvio, a ninguém. Né? E ainda está encrencado na justiça respondendo esse processo porque ele pagou a primeira parcela. É assim que ele lida com a educação. Reforma de escola, isso é básico. Reforma e manutenção de escola, isso é um contrato que uma secretaria tem que ter. E manutenção de escola, ela é constante. Porque ali naquele ambiente tem 1.000, 1.500, 500 alunos que usam equipamentos durante todo o dia. Aquilo carece de manutenção. Se não tiver um contrato guarda-chuva de manutenção constante, a escola vai se acabar. É o que está acontecendo. A gente viu, inclusive, uma matéria da Folha de São Paulo. Outra coisa que ele tem de muito suspeita na educação é o contrato que ele tem com o transporte público. O transporte da educação, ônibus escolar. Os ônibus são superlotados e ele paga mais de 50 milhões de reais por ano nesse contrato de transporte. Mais de 50 milhões de reais por ano. E os meninos andam em pé dentro do ônibus. Deus cuidando, Deus e Nossa Senhora, porque ali não tem segurança nenhuma. Ônibus velhos, antigos, meninos em pé, também está na matéria da Folha de São Paulo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é um jornal nacional, de circulação nacional, que veio aqui em Maceió e fez a matéria mostrando o absurdo da forma como o JHC cuida da educação. E aí ele cuida assim, desde o servidor, que ele maltrata, não valoriza, engana, enrola, e os alunos que vivem nessa situação. Não tem como o IDEB funcionar. Não tem como o IDEB funcionar desse jeito. Eu tenho ouvido, Alan, de mães de filhos atípicos, de mães atípicas, que elas vão para uma escola para tentar vaga para os seus filhos. Às vezes elas conseguem. E a diretora, não é culpa da diretora, só para deixar claro, diz assim: mãe, mas a prefeitura não manda auxiliar de sala de aula. Você tem que vir aqui e ficar o dia todo com seu filho na escola. Que educação é essa? Como é que se faz educação colocando uma mãe dentro de sala de aula com um filho que precisa interagir com outras crianças e as outras crianças precisam interagir com ele também para aprender? A educação é uma relação de ganha-ganha para todo mundo. O convívio dentro do ambiente escolar é uma relação de ganha-ganha para a sociedade, muito além do que é pedagógico, do que você está aprendendo em sala de aula, mas no convívio social. É uma verdadeira ferramenta de transformação da sociedade. Então, assim, a política de educação dele é desastrosa. Ele teve 4 secretários de educação em 3 anos e meio. O IDEB caiu, como já disse o Derek. Então, assim, a política para resolver isso é mudar totalmente pelo avesso. Racionalizar os contratos, reduzir despesa, valorizar o servidor, recuperar a aprendizagem, colocar auxiliar dentro de sala de aula, recuperar a escola, ampliar o número de escolas em tempo integral. Maceió tem só 6% de matrículas em escola em tempo integral. 6. É a 24ª capital dentre 27 do Brasil. Só tem 6%. O estado de Alagoas tem 34, 36, nem lembro. Eu deixei o estado de Alagoas com o 4º melhor número de relação matrícula-alunos em escola em tempo integral. Sem escola em tempo integral, a educação não tem como avançar. Eu estou dizendo o que eu fiz e estou dizendo o que eu vou fazer. Não é oba-oba, não é óculos escuro, não é descumprindo lei. É dizendo de verdade ao cidadão: olha, tá errado. Não é assim como a gente está pensando. E não é assim que a gente vai corrigir a nossa sociedade. Então, excelente pergunta do Derek. É uma gestão desastrosa na educação que precisa ser virada pelo avesso.
Candidato, restam 4 minutos e 34 segundos para a gente finalizar aqui a sabatina. Eu queria fazer um questionamento e você já emenda com as suas considerações finais, por gentileza. O questionamento que eu faço é o seguinte: muito se discute na política aqui em Maceió que o prefeito JHC está meio que isolado a relação com o governo do estado e com o governo federal, principalmente por ele fazer parte de um grupo político diferente. Mesmo assim, não poderia ter um diálogo melhor, não só com o governo do estado, mas também com o governo federal? E aí o senhor já fica à vontade para emendar com suas considerações finais. Claro, mas eu mesmo já vi o governador Paulo Dantas fazer vários gestos à prefeitura de Maceió. Eu ofereci 15 creches para ele de presente, paga, dada, toda montada. Eu ofereci como secretário. JHC, mandei documento. Eu estou querendo te dar de presente para o povo de Maceió 15 creches do programa CRIA, que a gente criou, são as melhores creches do Brasil, públicas. Aceite. E ele não aceitou. Por que ele não aceitou as creches, Alan? Por picuinha? Será que o povo de Maceió não merecia as creches do programa CRIA? Será que as mães que estão em casa agora, sem poder trabalhar, ou sem poder pelo menos descansar, porque não tem com quem deixar os seus filhos e não tem uma creche para matricular, não mereciam 15 creches do programa CRIA? E ele não aceitou. Ele vive essa política de picuinha. Ele vive essa política de mentir. Mas o governo Lula serviu para ele. O irmão dele, que perdeu a eleição para deputado federal, está trabalhando no governo Lula. É assessor especial da Caixa Econômica Federal, nomeada pelo presidente Lula. Então ele faz esse joguete, essa política de moleque, política pequena, com P minúsculo, de moleque, e faz esse joguete o tempo todo. E é óbvio que uma prefeitura aliada ao governo do estado e aliada ao governo federal traz mais resultados para a sociedade. E é o que eu espero fazer nessa política a partir do próximo ano na prefeitura de Maceió. É dividir as responsabilidades. É dizer, governador, vamos dividir o Vida Nova nas Grotas. Eu vou construir essa, você constrói essa. Governador, vamos dividir as ações de mobilidade urbana. Faça essa intervenção, essa nova via, eu vou fazer aquela. Faça essa duplicação, eu faço essa outra. Governador, me dê as creches do programa CRIA, que eu vou querer, vou abrir as matrículas, vou colocar os meninos para estudar. Governador, vamos dividir os alunos do ensino fundamental para que as mães não fiquem procurando vaga para colocar os seus filhos de 5, 6 anos de idade, como está tendo aqui em Maceió, sem vaga para colocar. Então é óbvio que juntando os esforços da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado e do Governo Federal, a gente vai poder entregar para a sociedade de Maceió uma prefeitura melhor. Vamos dividir as responsabilidades de saúde, saúde básica, cirurgias, de média, de alta complexidade. Vamos dividir a responsabilidade do transporte de graça. Eu já falei com o governador sobre o voo de graça, ônibus de graça para todo mundo. O governador disse, rapaz, conte comigo na hora. Integral. É óbvio que o governo é parceiro desse projeto. É um projeto que vai liberar muito dinheiro na economia de Maceió, é um projeto que vai liberar dinheiro no dia a dia das pessoas, vai fazer com que as pessoas possam fazer compra, feira, andar de ônibus. Porque tu sabe o que acontece hoje, Alan? Esse cidadão que enfrenta uma fila de matar para conseguir uma consulta médica, por exemplo, num posto de saúde de Maceió, muitas vezes, no dia que ele consegue a consulta, ele não tem dinheiro para pagar a passagem. E 30% das consultas e dos exames em Maceió tem falta no dia, porque o cidadão não tem dinheiro para comprar passagem de ônibus. Então é um problema correndo atrás do outro, dentro de uma prefeitura completamente sem planejamento, com gasto excessivo, em que o prefeito pegou 8 milhões de reais de dinheiro do povo de Maceió e foi desfilar na Marquês de Sapucaí, numa escola de samba do Rio de Janeiro. Esse dinheiro ele poderia ter feito 70 mil mamografias, que estão atrasadas. Ele poderia ter feito 2.200 cirurgias de mioma, 2.000 cirurgias de hérnia, 1.800 cirurgias de vídeo de vesícula. Então não tem prioridade. A prioridade não são as pessoas. A prioridade do dinheiro público de Maceió hoje é o Instagram e o engajamento do prefeito JHC. Então essa é a Maceió que a gente está vivendo. E eu, graças a Deus, nesses meus últimos 30 segundos, digo aqui a você e a todos que estão nos ouvindo, eu sou completamente diferente do JHC e eu me orgulho muito de ser totalmente diferente dele.
Muito obrigado, candidato Rafael Brito, que participou das sabatinas, da nossa sabatina do Acta Eleições 2024. Esse foi o candidato Rafael Brito. Participaram também a Lenilda Luna, da Unidade Popular, e o Lobão do Solidariedade, reforçando que os candidatos JHC do PL, Rony Camelinho do AGI e a Nina Tenório do PCO não participaram da nossa sabatina, foram convidadas por nossa produção. Realizamos reuniões com as equipes de campanha pré-estabelecidas para informar as regras. Todas as equipes concordaram tudo que foi discutido. Esses 3 candidatos, infelizmente, não responderam as nossas perguntas, em relacionadas a datas, a compromissos de agendamento da gravação da sabatina e, portanto, não estiveram presentes. Enfim, a gente lamenta muito sobre esse ocorrido. Queríamos que todos participassem para que você, eleitor alagoano, maceoense, internauta do Acta, possa acompanhar de forma mais detalhada as propostas, as ideias que os candidatos tem para trazer, tem para colocar em debate, e você possa formar a sua opinião e no dia 6 de outubro ir às urnas participar desse grande evento democrático. É o Acta na cobertura das eleições 2024. Um forte abraço e obrigado pela sua audiência.